vamos ler a boa palavra do Senhor. O texto que nós estaremos lendo é o texto que sugere, que dá base à nossa lição de número 6 da Revista da Escola Dominical Editora Betel, do primeiro trimestre de 2026, e o texto é Mateus, Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 6. Ele sugere aqui os versículos 5 a 9, para falarmos sobre o assunto oração, uma disciplina indispensável aos discípulos de Cristo. O texto então diz assim, página 27, para quem está acompanhando na revista, diz assim: e quando orares, não sejas como os hipócritas, pois se comprazem em orar em pé nas sinagogas e às esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e, fechando a tua porta, ora teu Pai que está em secreto, e teu Pai, que vê secretamente, te recompensará. E orando, não useis de vãs repetições, como os gentios, que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque vosso Pai sabe o que é necessário antes de vós lhe pedirdes. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome. Reticências, oremos. Pai, em nome de Jesus, obrigado por este momento, Senhor, em que lemos esta boa palavra, e obrigado pelo momento de adoração com louvores. E esperamos que tu tenha recebido todos os louvores aqui apresentados, as palavras que foram proferidas, que tenham sido, a Deus querido, de agrado aos teus ouvidos. Ó Deus querido, e agora precisamos, Senhor, do teu bondoso Espírito Santo, para nos fazer entender, discernir a tua boa palavra, Senhor. Então, ó Deus, usa-me, Senhor, com o dom da palavra, da sabedoria e do conhecimento. Ó Pai querido, dá-me a revelação que for necessária neste momento, para que todos nós sejamos edificados, exortados e consolados. E eu te peço agradecido e confiado no nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós estamos nesta oportunidade com a lição de número 6 do primeiro trimestre, passa tão rápido, né? Do primeiro trimestre de 2026, e hoje falando sobre oração. Tem uma sequência de assuntos que estamos tratando. Falamos domingo passado sobre o jejum, a importância do jejum bíblico, né? E hoje vamos falar sobre a importância dessa disciplina chamada oração. Oração, assim como o jejum, que eu iniciei a lição domingo passado falando sobre jejum, e falei, o jejum, tal como o perdão, é fácil teorizar, difícil praticar. E a oração também. A oração é fácil teorizar. Tem pessoas que pensam que vão aprender a orar lendo livros. É claro que tem livros excelentes sobre oração, de cunho teológico, né? Sobre oração de homens que oravam. Homens que oravam. Então, trouxeram suas experiências, colocaram-nas num livro, numa literatura, e isso traz para a gente assim, algum conhecimento, alguma forma de nós ficarmos assim, desejosos também de sermos como essa pessoa que orava, né? Tal como George Miller foi conhecido como o homem que orava. Ele teve mais de 50.000 orações respondidas. Mas quando chegaram perto dele, falaram, como que é isso, ter tantas orações respondidas? Aí ele falou assim, não presumas que todas as minhas orações foram prontamente respondidas. Umas foram instantaneamente, outras demoraram anos, e ainda tem algumas que não obtive resposta. Porque a oração é assim. Você percebe que Jesus orava, às vezes, instantaneamente, e a resposta vinha naquele momento, tal como a questão diante do sepulcro de Lázaro. Graças te dou, Pai,
porque sempre ouves a minha oração. Porque uma coisa é certa, irmãos, Deus sempre ouve a oração de quem ora. A questão da resposta pode ser a curto, médio e longo prazo. Isso depende muito da petição. O segredo de Deus nos atender está na petição. Se a petição for mal feita, Deus não atende. Isso está escrito em Tiago. Pedis, pedis, e não recebeste, que pedis mal. É o segredo, irmão. Se colocar diante do juiz uma petição mal feita, ele nem vai olhar para a causa. Está entendendo? Então, ele tem que observar que a petição está impecável. Ali tu já ganha um percentual de atenção. Então, quando a petição é boa, aí Deus atende essa petição. Agora, em questão de resposta, não quer dizer que seja instantaneamente. Às vezes a aprovação vem e depois levanta mais um tempo. Lembra quando Deus falou assim com Davi? A tua ideia é boa, Davi, de fazer o templo, mas não será você, mas sim teu filho Salomão. Aí levou mais um tempão, até que Deus desse o aval daquela resposta de oração. Então, George Miller tinha razão. Assim como Jesus, que teve orações instantaneamente respondidas, e teve uma oração que Jesus orou que ainda não foi atendida, ou melhor, foi ouvida e atendida, mas ainda não foi dada a resposta definitiva. Alguém pode sugerir? Capítulo 17 de João. Eu espero que onde estiver, vós estejam também. Estamos já com Jesus lá, na glória? Então, essa oração não foi respondida ainda na íntegra. A resposta se dará no dia do arrebatamento da igreja. Está vendo? O próprio Jesus. Então, está atendida, está recebida, Deus já recolheu. Mas a questão da resposta, eu lembro também que já falei, que todas as vezes que oramos, esperamos que Deus esteja pronto para ouvir a nossa oração. E todas as vezes que Ele ouve a nossa oração, Ele espera que estejamos prontos para receber a bênção que pedimos. E às vezes não estamos ainda, não é o momento. Então, não tenha medo de orar. Não tenha medo. Orar é uma necessidade, segundo Jesus mesmo falou em Lucas capítulo 18, 1. Agora, observe então, quem tem a revista, aí vai acompanhando aí, porque o comentarista, ele traz uma palavra, na verdade, aplicada, dizendo assim, para perseverarmos até o fim, é indispensável cultivar uma vida de oração em harmonia com a palavra de Deus e a ajuda do Espírito Santo. Irmãos, oração não é apenas você orar. Por exemplo, os muçulmanos, eu disse recentemente, erroneamente, que eles oram 3 vezes ao dia. Mas quando eu falei isso, me veio uma dúvida. Aí depois eu fui buscar, são 5 vezes ao dia. É que eu me fundamentei como Daniel, que orava 3 vezes ao dia, né? Orando para a banda de Jerusalém, onde estava o templo de Deus, o que já, na verdade, estava até destruído, mas ele orava para o local onde Deus descia a sua glória. Então, a importância de orar, de perseverar na oração, é dentro da questão assim, de uma coerência e coesão com a palavra de Deus e o Espírito Santo. Então, não adianta apenas fazer oração. Essa oração tem que estar coesa com a palavra de Deus. Não adianta você pedir uma coisa que Deus não quer te dar. Eu já disse aqui que tinha uma irmã que ela era tadinha, ela era muito pobre, não tinha onde morar direito. Aí ela dizia assim, isso em 1990, mais ou menos, né? 1990, 89, não sei. Aí ela dizia assim, eu tenho pedido a Deus, orado ao Senhor, que eu quero uma Paraty. Uma Paraty nova, a Paraty daquela da década de 90 mesmo, né? Zerada ela queria. Meu irmão, ela não tinha nada, ela não tinha condições de nenhuma. Como vai ter uma Paraty? É uma oração que Deus, Ele não ouve essa oração. Quer dizer, não é que Ele não ouça, Ele não responde essa oração. Aí tinha uma outra que dizia assim, eu quero uma picape 4x4 cabine dupla. Meu irmão, sabe quanto custa um pneu de uma picape 4x4 cabine dupla? Dava para ela vender o barraco e comprar o pneu. Está entendendo? Então,
Deus ele não atende orações absurdas. Deus não atende. Então, tem orações que são absurdas. Tem oração, por exemplo, que elas são fracas. Mas como existe oração forte? Não existe oração forte. Estou dizendo agora numa oração que ela, no sentido de fraca, uma oração sem sentido, como essas, e como uma outra que dizem que estava orando um camarada, orando porque ele tinha uma Brasília 73. Aí a Brasília só vivia ruim. Aí ele foi na sala, ajoelhou e está orando, Senhor, eu preciso trocar esse carro, Senhor, me ajuda, Senhor, me dá uma Brasília pelo menos 7,4. Olha só, de 7,3 para 7,4, ele vai continuar com o problema. Aí diz que o menino dele estava lá, que ajudava a empurrar o carro sempre, né? O garoto ia, não era porque o pai gostava da companhia dele, é porque era o empurrão do carro. Aí então, aí disse que ele está lá, quando o pai levantou, ele correu, ajoelhou no mesmo lugar e falou, Senhor, não ouve isso não, porque pelo menos a 7,3 eu já sei qual é o problema. Agora veio uma nova aí que ele não conhece. Então, irmão, Deus não ouve oração de tolo. Deus não ouve oração de tolo. A nossa oração ela tem que ser coerente com aquilo que diz a palavra de Deus. Qual é a nossa necessidade e qual é a necessidade de Deus? Porque, irmãos, não temos vida espiritual e material separadas. Nós temos vida cristã. E então, em todo tempo, você é servo de Deus. Em todo tempo, você é instrumento de Deus. Pode ser um instrumento de Deus. Às vezes a pessoa fala, não tenho dom nenhum. Talvez você não tenha o dom de pregar, talvez não tenha o dom para cantar, não tenha um dom, eu não sei, aqui alguma coisa na evangelização, mas o teu trabalho é o teu dom. Deus te usa no teu trabalho. Você tem que ser uma bênção de Deus em qualquer lugar. Então, olha, oração é uma disciplina indispensável ao discípulo de Cristo. E então, diz-nos aqui que Jesus nos deixou um modelo de oração, uma oração modelo. Pai nosso que está nos céus, não é para ser uma reza, uma repetição. É um modelo de oração, modelo, ou seja, esse modelo, primeiro, ele exalta ao Senhor, primeiro. Primeiro, o sentido de oração não quer dizer que você tem que começar assim, Pai nosso que está no céu. Não, posso começar de qualquer maneira, desde que essa maneira que eu comece, eu esteja exaltando ao Senhor. Eu não posso chegar aí, não sei, falar assim de uma maneira desonrosa com o Senhor, entendeu? Mas ela tem que honrar ao Senhor. Eu tenho que, no meu coração, saber com quem eu estou falando. E a gente, quando fala com a pessoa, você tem níveis de intimidade, como ele diz aqui também, em relação a isso aqui, que é a questão da intimidade. Então, Deus sabe o que precisamos, mas reconhecer que o avivamento é o resultado de oração. Aí ele vai falar sobre intimidade dentro dessa oração. Então, esses níveis de intimidade, você se aproxima com respeito. Intimidade nunca foi para você tratar uma pessoa com desrespeito. Não, o respeito continua sempre com aqueles que considera. Então, oração de modelo Jesus é para você se aproximar de Deus, como Ele sendo seu Pai, como Ele sendo superior, Ele está no céu, você está na terra, você é filho, já te dá uma garantia de que Ele te ouvirá, porque, irmãos, o filho ele tem autoridade para pedir ao Pai. Então, qualquer pessoa aí que é filho, como nós somos, ou que tenha filhos, você não gosta quando um filho seu vai pedir alguma coisa aos outros. Aqui eu fiquei uma vez indignado. Assim que eu vim para cá, fiquei indignado. Um dia fui lá na Matriz, na reunião, aí o saudoso pastor Décio me chamou, ele era o vice-presidente do campo, né, primeiro vice. Aí ele me chamou e falou assim, o que está acontecendo lá em Nova Cidade? Eu falei, como assim? Aí ele falou, você não está cuidando das suas ovelhas, não? Eu falei, não estou entendendo, porque veio uma irmã aqui, me pediu essa porta aqui, uma porta de madeira, irmãos, velha que arrancaram. Uma porta de madeira. Sabe aquelas pessoas que tudo que vê quer? Tudo que vê quer. Se você falar, ele te pede, ele quer. Aí você fala assim, eu não tenho nada aqui, só tenho um colírio aqui, dá um pingo aqui. Ele quer, de alguma maneira ele quer. Nem que seja um pingo de colírio no olho, ele quer. Então eu falei, mas pastor, essa irmã não tem necessidade. Quando ele falou, eu indaguei quem foi.
falei, essa irmã não tem necessidade. Não tem necessidade de nada daqui da matriz e muito menos de uma porta velha. Então, o senhor não deve dar essa porta a ela e eu vou chamar ela a atenção. Aí cheguei aqui e chamei a irmã para conversar. Falei, que história é essa, irmã? A senhora foi lá na matriz pedir uma porta velha? A irmã tem alguma necessidade? A sua necessidade tem que ser falada a mim. Não é lá não passa daqui para lá não. Vem primeiro para cá, conversar comigo. Aí dele aquela trava bonita, aquela chamadinha bonita. Eu era mais bravo do que agora, né? Eu tinha 30 anos de idade, irmãos. Agora eu estou com 63, estou preguiça até de brigar, né? Então, mas era 30 anos de idade, era força pura, né? Então, o que acontece? Olha, dele aquela chamadinha nela, aí sossegou o facho. Porque, irmãos, se você tem alguma coisa, você tem que saber pedir. E a quem você vai pedir? Se você é membro desta congregação, você tem que pedir a quem? Tem que pedir a mim. E quando você pertence ao Senhor, você pede ao Senhor. Deus ficou extremamente indignado com o rei, porque ele adoeceu, estava numa cama, chamou um dos seus súditos e falou assim, vai até Baal-Ecrom e ver com ele lá como é que vai ficar a minha situação. Ah, Deus mandou logo quem para encontrar? Profeta Elias, homem brabo, irmãos. Brabo. Aí, profeta Elias encontrou ele. E ele falou, está indo para onde? Ah, estou indo lá. Olha, pois volta daqui, diz ao rei, dessa cama que subiste não descerá, vai morrer. Pronto, acabou. Por acaso não há Deus em Israel? Indigna, irmãos. Imagine teu filho, você saber que teu filho foi na casa de um vizinho pedir um Danone. Tudo bem que você podia não ter o Danone na hora, mas ele tinha que pedir a você. E você providenciar. Você é mãe, você é pai. Ah, eu acredito que ia ganhar uma surra muito bem dada. Então, por que você acha que você fizer uma petição errônea, Deus há de atender? Deus não atenderá. Oração é fundamental, mas tem que saber fazer. Então, nessa lição, conforme diz aí a introdução, aí nós veremos essa relevância de cultivar uma vida de oração com harmonia com a palavra de Deus. Tem que estar harmonizada, irmãos, com a palavra de Deus. E com a ajuda do Espírito Santo. Porque sem Ele é quem sabe, Ele é quem convence-nos, é Ele quem nos direciona. Tem um momento de nossas vidas, naquele momento de extrema angústia, que a gente não tem mais palavras para proferir. Aí a Bíblia diz que é Ele, o Espírito Santo, que intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Não tem um momento que você não tem mais vontade de orar, não é porque é preguiça, não, mas você está tão angustiado com alguma coisa que está acontecendo que você não tem força para orar, você não tem palavra para proferir, não tem. Aí, qual é a tua oração naquele momento? O silêncio ou o choro? Existe algum exemplo disso na Bíblia? Claro que tem, né? Mas vamos citar o exemplo mais clássico, Ana, no capítulo 1 do primeiro livro de Samuel. Ela não tinha palavras para orar. Aí ela ficava lá só mexendo os lábios, mas não tinha mais palavras. A angústia tomou conta do seu coração. Aí, quando quando o sacerdote, aquele desviado Eli estava desviado. Aí o sacerdote chega para ela e fala, uma mulher uma hora dessa já está bêbada. Aí ela fala, meu Senhor, eu não estou bêbada, meu coração está angustiado, né? Contou um pouquinho do seu problema. Aí o desviado ainda falou assim, tá bom, então vai em paz, o Senhor conceda a tua petição. E não é que funcionou? Não é porque Deus gostava de ele, não, porque ele era autoridade, mesmo desviado, ele ainda era autoridade. Agora, irmãos, já estava rejeitado por Deus aquele homem, rejeitado. O homem estava desviado por causa de 2 filhos ladrões, corruptos, né? Que ele não criou direito e ainda estava lá dando guarida dele dentro do ministério. Então, Deus estava indignado com ele, mas aquele coração, irmãos, estava entristecido. O Espírito Santo estava ajudando aquela mulher. Então, ele continua dizendo aqui, olha, nosso Senhor Jesus ensinou aos seus discípulos sobre a oração. Podemos e devemos nos achegar diante do trono da graça, pois temos um sumo sacerdote, Jesus Cristo.
importante demais, né? Podemos nos chegar ao trono da graça, porque esse sumo sacerdote não tem falha. Não tem falha. Esse sumo sacerdote está sempre pronto para apresentar a nossa petição ao Pai. Sempre, irmão. Por isso que toda oração deve ser em nome de Jesus. Toda oração deve ser em nome de Jesus. Mas a oração tem que ser coerente. Lembra que a gente sempre usa essa expressão aqui. A relevância, então, da oração, a convicção na eficácia da oração, que é o que nós deixaremos falando, e a oração e avivamento. Relevância. Claro que eu tenho que correr, que o nosso tempo hoje é curto, né? A oração, irmãos, entenda, é uma disciplina espiritual indispensável para os discípulos de Cristo, pois nos ajuda a aprofundar o relacionamento com Deus, tá? Filipenses 4,6. Fortalecer a fé e as virtudes cristãs, vencer as tentações, tudo pela oração. Oração é fundamental. E tomar decisões importantes, aumentando nossa intimidade com Deus. Essa intimidade não é questão, torna a dizer, questão de você já ficar invasivo, né, abusado, não, negativo. Tem gente que confunde intimidade com libertinagem. Então, ele pensa que a intimidade você, por exemplo, eu posso ter intimidade, eu já sou anormal, me parece, né? Porque quando eu casei, eu não entrava na casa da minha mãe e mexia em geladeira, ela sabe disso. Eu não me sentia à vontade, eu achava que assim, mesmo sendo filho, eu tinha intimidade, mas tinha minhas limitações. Mas isso é eu, cada um tem a sua normalidade. E a minha é essa aí, entreguei a chave, não entrava na casa, não entregava, chegava lá, batia a palma igual qualquer visitante. Aí entrava, convidado, né? Entrava, se desse alguma coisa para comer, um cafezinho eu ia tomar, mas não abria a garrafa até, tem café pronto? Não, não fazia. Isso é eu, o doido, né? Eu. Agora, quem quiser fazer diferente, lá em casa não vai ter nada disso. Se quiser entrar, mexer, pode ir lá, pegar, eu não estou nem aí. Agora, eu fazia assim. Isso não é norma não, tá, gente? Isso não é norma, era eu, doido. Então, o que acontece? Porém, nunca, irmãos, eu ia confundir intimidade com libertinagem. E tem pessoas que não conseguem, elas pegaram a intimidade, às vezes vai na sua casa uma vez, aí já acha que tem intimidade, na vez seguinte já está mexendo em tudo. Já está mexendo em tudo. Ele é espaçoso, já mexe em tudo. Irmãos, não faça isso. Por mais que você tenha intimidade com uma pessoa, você tem a limitação. Essa limitação, o respeito que você tem, porque cada um tem o seu espaço. Cada um tem o seu espaço. Então, o respeito na fala, o respeito na brincadeira, no trato, não tem assim, questão de desrespeito. Né? E você sabe que tem pessoas e pessoas. Tem pessoas e pessoas. Por exemplo, eu tenho pessoas que eu conheço desde a infância que sabem que eu tinha apelido quando era garoto. E às vezes chega lá no meu trabalho e me chama pelo apelido. Tu acha que eu brigo? Não. Não brigo, não. Eu atendo. Por quê? Porque, vou. Não, agora eu não sou. Não, negativo. Eu atendo. Eu até lembrei de uma menina que eu um dia citei aqui. A Ana, a gente estava conversando lá, a Ana, ela e eu. Aí ela falou assim, Moisés. Aí ela falou, não sei se te chamo de Moisés, de pastor. Eu lembrei, foi a Silvana. Aí, por quê? Fomos criados juntos, irmãos. Aí ela falou, não sei se te chama. Eu falei, quando a gente era criança, aí como você me chamava? Moisés, então não pode me chamar de cachorro. Se me chamar de cachorro, tá bom, né? Aí pode chamar de Moisés. Agora, ela sabe que na igreja aqui as pessoas vão me chamar de pastor. Agora, lá fora, irmãos, se você quiser me chamar de Moisés, eu não vejo como ofensa nenhuma. Porém, as pessoas acostumam, porque já sabe já lidar com a pessoa, então vai acostumar. Agora, é como uma pessoa que tem uma intimidade, ele lá no seu consultório, no seu escritório, no seu lugarzinho lá, ou na sua patente nas Forças Armadas, aí ele é tenente, é sargento, é comandante, e é doutor fulano, doutora fulana. Agora, quando você está na beira do churrasco, você tem a intimidade, você chama assim? Tem intimidade. Se você não tiver, você vai chamar. Mas se você tiver,
Aí você chama a pessoa pelo nome. Qual o problema de chamar pelo nome? Você não pode abusar, né? Não pode abusar. E quando você se aproxima de Deus, não é a obrigatoriedade de você falar Pai, Pai Santo. Não, negativo. Cada um tem o seu jeito de falar. Deus é o nosso Pai, você sabe disso, tem um respeito, é autoridade final e total, né? Final e total, Criador dos céus e da terra, e de tudo, tudo pertence a Ele. Agora, tem que saber se aproximar dEle. E Jesus nos ensinou, então, a orar, é no nome dEle, né? Nós vamos pedir. A oração modelo que foi ensinada aqui, 1.2, que instruiu a fazerem, os discípulos a fazerem, contém o necessário para a oração, produzir o efeito desejado, compreendendo as principais necessidades dos seres humanos. Quais são? Comunhão, na oração do Pai Nosso, comunhão, singeleza e intimidade com Deus. Por quê? Comunhão e singeleza. Por exemplo, tem pessoas que oram, mas são abusadas, elas não são singelas, não são simples. Aí tem pessoas que oram, aí ele fala assim, Deus, tu sabe que eu sou dizimista fiel. Irmão, essa palavra me enoja, eu que sou falho. Se uma pessoa chegar aqui na igreja e falar assim, o senhor tem que me respeitar ou fazer alguma coisa que eu sou dizimista fiel, isso me enoja, irmãos. Aí imagine o pai que não precisa de dinheiro. Imagina, irmãos, ninguém deve jogar nada em rosto de outro. Você deve fazer aquilo de coração, de gratidão, porque você ama a Deus e ama o reino de Deus. Aí você chegar a Deus com a petição dessa, é um absurdo, irmãos. Então, essa petição não é ouvida, essa petição. O teu choro pode ser ouvido, o teu lamento, mas não uma petição desse estilo será ouvida. Aí, como aquele fariseu que o próprio Jesus mencionou em Lucas capítulo 18, né? Lucas capítulo 18, que Jesus falou assim, subiram 2 homens a orar. 2 homens a orar. Aí os 2 homens, um era fariseu, quando ele começa a orar, aí ele começa, graças te dou, ó Pai. Começou bem. Que não sou, aí já começou a declinar, que não sou como os demais publicanos e pecadores. Ele viu o camarada do lado. Ele viu o camarada ali. Não sou como os demais publicanos e pecadores. Quase falou assim, que eu não vou citar o nome porque está presente. Aí, então, ele falou, porque eu jejuo 2 vezes por semana. E daí, irmãos? Tu acha que Deus está preocupado com isso? Eu dou o dízimo de tudo quanto possuo. Olha só. Aí Jesus só olhando a volta do pé dele. Só olhando a volta do pé dele. Aí, daqui a pouco, Jesus olha assim, vira a câmera para o outro. Aí está lá o miserável pecador, com a cabeça baixa, batendo no peito, falou, Deus, tem misericórdia de mim, que sou pecador. Aí Jesus fala, esse está justificado. Aquele perdeu tempo. Perdeu tempo, perdeu dinheiro. Perdeu tempo e dinheiro. Né? Perdeu tempo, passou fome e ainda perdeu dinheiro. Porque ele dava o dízimo de tudo quanto possuía e jejuava 2 vezes por semana. E Deus não ouvia a sua oração. Porque, irmão, escuta uma coisa que eu vou te falar. A soberba, ela precede a ruína, a altivez de espírito, a queda. Agora, a humildade, ela cabe em qualquer lugar. Qualquer lugar. A soberba não, a soberba é inchada. Então, ela não cabe em qualquer lugar. Mas a humildade, qualquer buraquinho que tiver, ela cabe. Então, o humilde cabe em qualquer lugar, qualquer setor. Cabe no setor dos ricos, cabe no setor dos pobres, cabe no setor do mendigo, cabe em qualquer lugar. Então, a oração precisa ter singeleza, a oração precisa ter humildade, uma simplicidade, assim como em Cristo houve essa simplicidade. E ele diz aqui, olha, ele tem que ter essa intimidade que a gente já sabe, também é muito bem expressada na oração feita por Jesus, na aula prática, em Lucas capítulo 22, quando a partir do versículo 39, ele começa a orar, fazendo aquela oração de angústia, e a oração se mostrou tão eficaz que logo os anjos vieram e o serviram. E orando em secreto, que era também uma característica dessa oração de Lucas capítulo 22. Lembra quando Jesus falou com os discípulos, fica aqui um pouquinho, que eu vou ali para orar. Quer dizer, aquele é o momento dele. Aquele é o momento dele. É uma oração em secreto.
Uma parte que eu não concordei, infelizmente, né, com o comentarista, não sei se ele quis realmente dizer isso, mas esse foi o equívoco. Mas está aqui nesse ponto 1.3, se você ler, está escrito assim, ó, a oração em secreto é aquela em que conversamos com Deus intimamente. Até aqui eu entendi. Mas ele fala assim, sem que outras pessoas ou o diabo saibam. Irmãos, eu não devo nada para o diabo. Olha, você pode orar alto e o diabo ouvir. Agora, não ore alto para o irmão ouvir. Porque quem faz fofoca é o irmão. Então, o diabo pode ouvir, irmãos. Ele não tem poder sobre a sua vida. Ele não tem autoridade sobre nós. Então, aquela oração que Jesus orou, Pai, passa de mim este cálice, que ficou registrada, ele estava derramando-se perante o Senhor e o diabo estava ouvindo. Qual o problema de ele ouvir? Ele não tem autoridade sobre nossas vidas. Aí tem pessoas que falam, não, tem que orar em pensamento para o diabo não ouvir. Por quê? Ele vai atrapalhar a tua vida? Ele vai impedir a tua oração? Então, ele tem domínio sobre a sua vida, ele não tem domínio sobre nós. Não tem. Ninguém que largou o pecado e viva com Deus, irmão, deve alguma coisa ao diabo. Tudo foi pago, como o presbítero Marcelo Sueiro falou aqui na quarta-feira, tudo foi pago na cruz. Está consumado, está pago. Pago. A nossa dívida foi paga no alto da cruz. Então, não tenha medo de orar. Agora, claro que tenha medo de orar diante dos homens. Eu lembro quando estávamos aqui numa oração e tinha um diácono aqui, ele já morreu, então eu posso falar, né? Posso falar, não vou citar o nome mesmo. Aí tinha um diácono aqui, a esposa dele também era membro da igreja, Aí o diácono está ajoelhado aí, mais ou menos nesse cantinho aí, era mês de oração. Lembra que eu falei que o mês de oração não tinha culto, era só oração. Aí o diácono está aí orando, Senhor, tem misericórdia da minha esposa, porque ela é muito relaxada. Imagine se a mulher chega na hora, irmão, dá-lhe um tapa na venta dele e eu ainda ia ter que excluir ele. Porque, irmãos, olha, a minha mulher é muito relaxada e começou a contar os podres para o Senhor da mulher dele. E tem pessoas que contam podre, irmãos. Aí, olha, tem coisas que não pode, irmãos. Tem coisas que não pode. Você tem algum reclame do esposo, de um filho, do marido, da mulher, que você está incomodado com aquela situação que parece ser imutável? Aí entra no teu aposento, vai em secreto, percebe, olha se a mulher não está por perto, deixa ela ir para o CIBEM, deixa ela ir viajar, deixa ela para o evento das mulheres, aí você vai ficar sozinho. Hoje, senhor, vou tirar a barriga da miséria, vou dedurar mesmo. Aí você derrama, se eu não estou gostando disso, daquilo, e ela está aqui também, de repente, no cantinho, orando, pedindo para Deus também te arrebentar lá. Aí, então, mas você entrega. Agora, irmãos, na igreja, tem coisas que não pode. Olha, querem ver pedido de oração, tem pedido de oração que é incabível, irmãos. Nesse dia Ana não estava. Acho que foi uma das primeiras, das únicas vezes que eu fui sozinho numa igreja. Fui numa igreja, numa Santa Ceia, ministrar um culto de Santa Ceia, ministrar um estudo no período da escola dominical. Aí estou lá na igreja, e você tem muitos anos, gente, tem pelo menos aí mais de 30 anos, tenho quase 40 anos. Tem quase 40, eu era bem novo, casado, mas bem novo. Aí fui lá na igreja, aí eu ministrei o estudo. Aí pensei, vou ficar aqui para a ceia, né? Porque como que eu ia sair? Era ceia geral. Aí o pastor assume o ato da ceia, irmãos. Quero aqui falar para o irmão. Não é você não, tá, João? Aí fui em outra igreja, não era você não. Aí quero aqui falar para o irmão que o diácono Joel não vem hoje para a ceia, porque ele apanhou da mulher ontem. Irmão, aí a igreja toda, né, alvoroçou, né? Aí, irmão, estou falando aqui para pedir oração por ele, não é para ficar aí comentando, não. Quando eu cheguei em casa, falei com a Ana. Nem sei quem é o diácono Joel até hoje. Falei, Ana, o diácono Joel apanhou da mulher. Acabou. Então, irmão, esse não é pedido de oração, irmãos. Pedido de oração não pode expor a vida da pessoa. Não pode expor.
usa de bondade. Irmãos, o diácono Joel não poderá vir hoje, tem seus motivos pessoais. Vamos orar por ele. Levanta o clamor e pronto, acabou. Se amanhã alguém descobrir, olhar o camarada lá está todo roxo, é outra história. Aí agora eu falar no púlpito, irmãos, não posso. Ainda mais citar o nome do diácono Joel, nem do presbítero Joel, né? Então, olha, aí, irmãos, observa, oração tem que ser em secreto. Agora, essa parte eu só discordo nisso aqui. O diabo não tem nada a ver com a minha vida. Nada a ver. Você pode orar, pode clamar, que ele não pode se aproximar de você, impedir a tua oração. Não tem como, não tem como. Tá? Ele pode até fazer, sim, lá no céu, aquela guerra que fez em relação a Daniel. Daniel, quando orou, aí Deus logo... Mas não é porque ele orou alto, não. Daniel, quando orou, quando ele viu que o anjo já vinha com a resposta da oração, aí ele tentou intervir. Foi uma briga ferrenha, mas também não era porque era uma coisinha, não era uma bicicleta que Daniel estava pedindo. É porque Deus estava trazendo a revelação do futuro de Israel. Futuro de Israel e das nações gentílicas. Era algo grande que Satanás já tinha mais ou menos uma ideia do que aconteceria, mas aí ele queria impedir que nós soubéssemos e que Daniel soubesse. Mas fora isso, irmãos, você pode orar, deixa ele para lá, no lugarzinho dele lá, que ele não tem como intervir. Não tem como, tá? Então, o controle está nas mãos de Deus. Ele não é maior do que Deus e nem é páreo para Deus. Não é páreo. Teve um irmão aí que um dia eu estou andando falando aqui, aí ele falou assim, pastor, quero dizer aqui que Satanás é igualzinho a Deus assim. Eu falei, que isso, irmão? Paralelo a Deus assim, né? Ainda fez assim com o dedinho. Eu falei, que isso? Que Bíblia é essa que tu está lendo? Me dá essa Bíblia aí. Está de cabeça para baixo? O que é? É hebraico? É uma Bíblia que a gente não conhece, irmãos. Irmãos, Deus é soberano, do Senhor é a terra e a sua plenitude. Satanás é criatura, é um anjo, mensageiro de Deus, que não cumpriu a sua função. Não cumpriu. Querubim, ungido da guarda de Deus, na categoria, vamos dizer assim, na classificação, aí ele foi colocado como querubim para guardar o pertence de Deus, que na verdade era a terra. Aí o que acontece? Não cumpriu bem a sua missão e dali ele embrenhou-se pelo pecado da vaidade, da soberba novamente, né? Aí pronto, caiu. Agora ele não tem autoridade, ele é mais do que nós em relação ao poder, mas não tem autoridade. Não é que eu tenha autoridade, não. Também a gente não pode, debaixo do meu pé, vou pisar na cabeça, chuta a cara do cão. Negativo, irmão, nem canta essas porcariadas. Chuta a cara do cão, bicuda, né, na cara do cão. Não tem como você dar bicuda na cara do cão. Se você agarrar no chifre, se é que tem, você agarrar já era. Então, olha, não tem como. A bicuda na cara do cão seria o nome de Jesus, tá? E isso se eu tiver condições, intimidade com ele. Porque os 7 filhos de Seva era um sacerdote. Digamos assim, sacerdote aposentado. Aí os 7 filhos, provavelmente levitas, aí viram Paulo fazendo e tal, então, vou expulsar o demônio. Foi expulsar, aí sim os demônios, quem são vocês? Conheço Jesus, conheço Paulo, mas vocês arrebentou com eles, acabou. Então, essa autoridade ele tem, se Deus permitir, der permissão, para alguém que está abusando. Agora, irmãos, se você anda direitinho com Jesus, não tem como não. Se tivesse como, eu não parava em pé, ele ia me dar rasteira toda hora. E você também. Então, olha, aí a convicção agora na eficácia da oração. Então, a primeira é relevância. Segunda é convicção. Correndo quanto tempo? Para que a oração seja eficaz, não são necessárias vãs repetições de palavras. Nem aquela coisa, aquela oratória, né, para oração. Tem pessoas que fazem uma oratória na oração, irmãos. Ele pensa que pela sua oratória, aí faz aquela coisa assim, amantíssimo Deus, eterno Pai de toda a eternidade, longevidade, que não sei mais o que. Ele acha que isso aí vai trazer eficácia à sua oração. E outra coisa, eu sei que às vezes é hábito, principalmente no meio pentecostal, eu sei que é hábito, a pessoa fazer orações gritando, né?
principalmente quando está pedindo aí para curar um enfermo, né? Aí, então a pessoa grita e tal, esperneia. Irmãos, a oração, ela precisa ser a forma mais simples possível. Ela tem que sair do teu coração, você tem que ter convicção em que você está pedindo. Aí eu sempre gosto de lembrar, Jesus, ele orava de uma maneira tão simples, né? Como eu falei aqui, aí ele vai diante de um túmulo, irmãos, de uma pessoa que já está há 4 dias sepultado, em putrefação, né? Aí Jesus não grita, não dá, faz aquela oração forte, aí ele fala, graças te dou, Pai, olhando para o alto, segundo a Bíblia, graças te dou, ó Pai, porque sempre me ouves. Aí agora olha para lá e diz, Lázaro, vem para fora. Pronto, deu certo ou não deu? Aí você vê os sacerdotes de Baal, todos pulando, se retalhando e fazendo uma arruaça tremenda, uma bagunça. Parecia mesmo um culto pentecostal desse da modernidade, né? Parecia, gente, né? O culto do perdeu, aquela coisa toda. Aí, quando chega lá, aí Elias está só quietinho lá, sentadinho. Aí, na vez de Elias, ele prepara o altar, já está preparado. Aí ele olha para cima e fala, Senhor, mostra esse povo que ainda existe Deus de Israel. Aí o fogo desce, resolve o problema. Será que precisa daquele barulho todo? A eficácia da oração, irmãos, está em você orar. Como ele diz aqui, a oração eficaz é aquela que acontece na simplicidade do coração e de acordo com as Escrituras. Se eu oro com simplicidade e de acordo com as Escrituras, não tem como dar errado. Não tem como dar errado. Agora, todos foram curados por Jesus? Não. Todos foram curados pelos profetas tais como Eliseu, Elias? Não. Todos ressuscitaram, que morreram? Claro que não. Agora, aqueles a quem Deus quis instantaneamente prover a bênção, pronto. Então, isso não me causa frustração. Por exemplo, orar um enfermo e o enfermo não ficar curado ou vir a morrer, não me causa frustração, porque eu não fui chamado e nem existe dom de curandeiro. Aí seria demônio. Então, eu não sou curandeiro. Eu vou orar a pessoa. Se a pessoa morrer, morreu. Está com Jesus. Está com Jesus. Não sei por que os crentes têm tanto medo de morrer se está com Jesus, irmão. Aí, então, olha só. Orou, o Senhor curou? Amém. Agora, o Senhor não curou? Amém também. Porque Ele é quem sabe o tempo e a hora em que vai fazer. Agora, que Ele cura? Claro que Ele cura. Nem todos andaram sobre águas. Somente um. Então, milagres acontecem, mas não é como nós queremos. Por isso que eu não confio. Essas campanhas que tem aí, vem, traga o enfermo, traga o paralítico, irmãos. Não fica fazendo propaganda, não. Tem pessoas que Deus chama para esse ministério. Houve um homem chamado, que a gente chama de T.L. Osborne, Terence Lewis Osborne, né? Já morreu. T.L. Osborne, aliás, T.L. Osborne, não, morreu já morreu. A esposa morreu antes, acho que ele já morreu. Aí T.L. Osborne, ele tinha um ministério de Deus da cura. Então, as cruzadas evangelísticas, ele era evangelista, ele convocava para evangelizar. As cruzadas evangelísticas, todas elas aconteciam milagres. Agora, Billy Graham, alguém já ouviu falar de alguma cura nas cruzadas evangelísticas de Billy Graham? Não, porque o mistério da cura não estava com ele. Está entendendo? Então, cada um na sua. Deus te chamou para um ministério, cumpre bem o teu ministério. Tá? Não tenha frustração, porque, puxa, eu fui orar ao enfermo, quando eu virei as costas, ele morreu. Dá glória a Deus. Você fez a extrema-unção dele, mandou, ele encaminhou. Com tanta alegria, aí você volta lá e faz, eu espero que tu receba com tanta alegria quanto estou te enviando. Pronto, acabou.
Então, olha, a convicção na eficácia da oração. Deus está atento, irmãos, ao cristão que ora. Atento. Deus ama, irmãos, pessoas que oram. Porque Ele quer ouvir, Ele quer ouvir. Então, Ele está atento a cristão que ora. Ele ouve a oração de quem ora. Esse é 2.1 lá na página 29. Não vou nem ler os comentários aí, porque senão a gente não vai conseguir. O Pai conhece nossas necessidades. É outra coisa que já sabemos, mas só estamos reafirmando aqui com o comentarista. O Pai conhece nossas necessidades. Mas tudo bem, Ele conhece nossas necessidades, mas nós precisamos apresentá-las ao Senhor. Isso porque está escrito, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Então, você pode sim apresentar. E tem outras que, mesmo Ele conhecendo, são emergenciais. Eu lembro quando eu entrei numa empresa em 1986, 82, 86. Aí, em 1986, eu entrei numa empresa. E nos primeiros meses, lá, o primeiro mês, não lembro, né? Aí eu fui furar uma peça. Para quem não sabe, eu fui metalúrgico durante alguns anos, né? Então, eu fui furar uma peça e a peça encontrava o furo, um lado da peça. Tipo assim, uma peça assim, retangular, mais ou menos nessa altura ou mais um pouquinho. Aí vinha aqui uma broca, ou tinha um furo aqui, e ela vinha e encontrava um outro furo daqui para cá. Daqui para cá. Eu furei primeiro o lado menor, né, que era o correto, aí furei até onde tinha que furar, e agora eu começo a furar aqui. Soldei a broca, né, porque lá não tinha broca longa. Não sei se hoje é comum comprar broca de 260 milímetros, 300 milímetros, mas lá não tinha. Aí eu peguei a broca pequena, fui lá, soldei a broca, uma haste, aí venho com ela aqui. Quando ela encontrou aqui, claro, eu já esperava que ela fosse agarrar, mas fura. Só que arrebentou na solda, a broca ficou aqui dentro. Aí agora, eu novo na empresa, aí eu fui de jato de ar, passei um WD, né? Passei um WD, de jato de ar, limpava, aí batia, mas não falei nada para ninguém. Aí bati com um martelinho devagarzinho, né, para ver se caía, não caiu. Aí eu larguei lá a peça, aí tentei, aí fui fazer outro serviço, larguei lá. Depois, em casa, eu apresentei ao senhor, preciso que aquela broca saia, preciso que aquela broca saia. Como que eu vou justificar essa situação? Aí, dia seguinte, quando eu cheguei lá, antes de ir para o vestiário, eu fui na oficina, aí eu peguei a peça, já preocupada, aí eu virei, quando eu ia bater na morsa, assim, no torno, né, de bancada, que a gente chama morsa, aí quando eu ia bater a peça, igual eu fiz no dia anterior, só virei assim a broca, caiu. Então, quer dizer, enquanto eu descanso, aí Deus trabalha. Tem coisas que você precisa apenas crer. Apenas crer. Agora, ele não sabe a minha necessidade? Sabe, mas é bom você orar, irmãos. É bom você orar. É bom você ajoelhar-se perante o Senhor. Olha, tem um elemento aí, que eu não sei quem foi, aí falando assim, irmãos, Deus ouve a oração, claro, está escrito aqui, qualquer lugar, não precisa ajoelhar. É mentira. É mentira. Deus ouve a oração de crente deitado, acocorado, de qualquer lugar, qualquer jeito. Você embarca num carro aí trabalhando, vai te ouvir. Agora, quando você tem oportunidade, ajoelhe-se, porque o próprio Jesus, que não tinha necessidade como nós temos, aí ele foi, se distanciou, pondo-se de joelhos, orava. Porque é um ato de submissão, reconhecimento da autoridade daquele que é. Tá? Então, não hesite em ajoelhar-se. O Pai conhece nossas necessidades. Aí, então, oração e batalha espiritual. Nós já falamos isso agora em Efésios capítulo 6, e a próxima lição fala novamente sobre esse assunto de Efésios capítulo 6. Falamos todo mês de janeiro. Então, vou pular isso aqui. Oração é uma batalha.
Agora, oração e avivamento. Então, a dedicação, ponto 3 aí, parte 3 da página 30, a dedicação à oração sempre precedeu os muitos avivamentos que ocorreram ao longo da história da igreja. Ora, irmãos, agora estamos falando de avivamento, oração e avivamento, que o comentarista inseriu, porque a igreja precisa realmente de um avivamento. A igreja brasileira, a igreja no mundo precisa de um avivamento. Mas essa dedicação à oração, quando já falamos sobre avivamento, sempre precedeu, um avivamento sempre precedeu a oração. A oração é fundamental. Aliás, segundo Crônicas 7,14, o Senhor falou isso: se o povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar e buscar a minha face, quer dizer, buscar a face de Deus, não é a mesma coisa que orar. Orar, eu vou apresentar as minhas petições. Buscar a face de Deus, eu vou entrar em consonância com a vontade dele. Ou seja feita a tua vontade e não a minha. Porque às vezes eu posso orar querendo que seja a minha vontade e não que seja a vontade dele. Então, olha, oração e avivamento. A falta de oração leva ao esfriamento espiritual. Quanto mais você ora, melhor você será como cristão. Quanto mais você ora. E como funciona isso? Orar e sem cessar. É aquela oração que até um pastor aqui citou, sobre Moody. Só que ele citou de uma forma diferenciada que eu gosto de citar, né? Mas deu no mesmo. Ele acrescentou alguns minutos. Mas segundo o livro, a biografia de Moody, aí então alguém perguntou a ele: o senhor ora muito? Aí ele falou: eu não fico 10 minutos em oração. Aí ele falou: não oro mais do que 10 minutos, assim que ele falou. Aí a pessoa ficou assim, com certa decepção, né? Aí ele logo retrucou, falou: mas não passo 10 minutos sem orar. Quer dizer, então ele ora continuamente, orar e sem cessar. Você tem que ter uma vida de oração. É claro que em determinado momento que você escolha, seja de dia, seja de noite, seja de madrugada, você tira aquele período para orar. É o seu momento com Deus. Agora, a nossa vida já tem que ser uma oração contínua. Isso gera crescimento espiritual. E a religiosidade vazia. Então, quer dizer, oração é avivamento. A falta de oração leva ao esfriamento. Aí ele fala sobre a religiosidade vazia. A oração continua a ser uma necessidade da igreja. Por isso devemos rogar a Deus que seu doce Espírito gere em nós um profundo sentimento de indignação com a presente era pela transformação da nossa mente. Nós não podemos nos acomodar. Hoje, a igreja, de um modo geral, é uma igreja que não ora. A igreja ela está muito voltada para eventos, é quase que um show, né? Então, a igreja não tem preocupação mais com a oração. E a oração, irmãos, não pode gerar para nós uma religiosidade vazia. Então, a igreja fala de oração, mas não se aplica a oração. Querem ver o exemplo de uma igreja que fala de oração e não se aplica de oração? A igreja fala assim: a oração, irmãos, é a chave da vitória. É a chave que abre portas. Não é assim que a gente usa essa expressão? A oração ela tem o seu poder, ela é eficaz. Aí, quando gera o primeiro problema, o camarada liga para um deputado, liga não sei para onde. Que isso, irmão? Não se resolve problema de igreja assim. Problema de igreja se resolve na oração. Irmãos, olha, está acontecendo aqui, tem um vizinho importunando. Não é quando a igreja está importunando, não. Tem igreja que é chata, irmão. Já falei aqui que tem igreja que é chata. Tinha uma igreja ali no alto do morro, antes de ter um monte. No alto do morro, irmão, lá de casa eu escutava a vigília deles. Era uma gritaria sem fim. Parecia que estava matando alguém lá. Então, olha, aí, quer dizer, é chata, perturba. Então, olha, agora, você está normal. Imagine nós aqui que somos normais, pelo menos eu penso, né? Que não perturba ninguém. Tem a preocupação de, não vai ter vigília, não vai ter mini vigília até tantas horas com o jumento e tal, não pode. Aí, porque os vizinhos querem descansar. Então, aí imagine, aí um vizinho se levanta, mesmo a gente andando direitinho. Aí, como você vai resolver? Vou lá chamar a polícia. Não, irmãos.
você vai para a oração, irmão, vamos orar. E nesse caso agora, não é orar assim com voz alta, dizendo, Senhor, repreende esse demônio, nada disso. E aí tu vai arrumar mais problema ainda. Aí você vai colocar a igreja em oração, a igreja vai orar e resolve o problema, irmãos. E a igreja sempre resolveu o problema na oração. Agora, hoje não, é um amigo que é delegado, é outro que é não sei o quê, é o dono da boca de fumo. Resolve o problema. Eu perdi um carro, irmão, já fui assaltado umas 6 ou 7 vezes. Aí perdi. A primeira vez que perdi o carro, foi a primeira, não tinha seguro. Aí o irmãozinho daqui da igreja, até com boa intenção, pastor, se o senhor quiser, eu vou lá na boca e falo com o chefe da boca lá, que ele conhece Chapadão. Olha só, mas que isso, irmão? Quase que eu falo para ele a palavra de Jesus, mas não quis ser invejoso. De que espírito sois vós? Então, que isso? Não devo nada a ninguém, nem quero ficar devendo. Se Deus permitiu, Deus resolve o problema. E voltou no dia seguinte. Nada, irmãos. Você não tem que procurar. Você vai para o joelho, vai orar, e Deus responde a tua oração. Todos eles voltaram. Todos eles. O que não voltou, o seguro pagou, porque aí já tinha seguro. Mas o que não tinha seguro, voltava. Então, olha, não se preocupa não, Deus está no controle de todas as coisas. Agora, tem que aprender a orar. Então, vai orar, vai buscar a Deus e ele responde a oração. Agora, para finalizar, ele diz assim, o avivamento vem da perseverança. Tem visto muitas pessoas falar em avivamento. Avivamento. O que você entende por avivamento, irmãos? Avivamento, irmãos, é obra direta do Espírito Santo no coração do crente. Só que a maioria das pessoas que estão falando de avivamento, eles estão falando de movimento espiritual, que eles chamam de movimento. É aquele montão de pandeiro junto, todo desafinado, e uma gritaria, uma coisa sem fim, e você no final fala assim, estou atordoado, mas não sei, cara. Aí ainda fala assim, foi bom hoje, né? Foi bom. O que foi bom, irmãos? Eu saio com um zunido no ouvido, eu não acho isso bom. Irmãos, avivamento é obra do Espírito Santo, direta no coração do crente. Você sai daqui e fala assim, meu Deus, eu recebi no meu coração. Isso é avivamento. Agora, avivamento, aquela barulheira, aquela coisa confusa que está, aí você sai dali, todo mundo assim com a cara de que, meu Deus, o que está acontecendo? Onde eu estou? Querendo pisar em solo, irmãos, solo firme, porque ele está em êxtase, por alguma coisa que ele não teve nada, e no dia seguinte, não aconteceu nada. Avivamento. Foi para uma vigília, avivou, dia seguinte, não tem ninguém na escola dominical, cancela a escola dominical por causa do avivamento. Que avivamento é esse? Não existe avivamento sem a palavra de Deus, irmãos. O desejo o avivamento, ele cria um desejo pela palavra. Ele cria um desejo pelas coisas de Deus. Aí o crente avivado pode ser o mais silencioso possível, mas tu vê ele sempre afinco, sempre com vontade, sempre com desejo. Ele ama a Deus, ele ama a palavra, ele ama o Espírito Santo, ele ama a doutrina bíblica. Não estou falando do costume de igreja, não. A doutrina bíblica. Esse crente é avivado. Esse crente é avivado. Não parece, né? Olha, eu quero ser igual a Jesus. Ninguém ouvia a voz dele na praça, não gritava, e nem falou língua estranha. nem falou língua estranha. Tudo bem, deixou como dom para a igreja, mas nem se preocupou com isso. Olha. Então, Jesus era tranquilão. Tinha alguém mais avivado que Jesus? De dar a sua própria vida em resgate de muitos? De amar a Deus? De amar ao próximo? Por favor, irmãos, repensa isso, né? Avivamento nasce no coração do crente. Você vai orando, vai orando, Senhor, vou apresentar essa nação, vou apresentar. É como se fosse aquele fogo que se fazia antigamente com pedra, né? É difícil, né? Aí então você vai batendo, parece que não terá resultado. Daqui a pouco sai uma fagulha, aí você, opa, aí você continua, sai outra fagulha, daqui a pouco pega fogo. E quando pega, aí então Deus vai trabalhando no coração de um, coração de outro, e a igreja persevera. Querem ver resultado de avivamento? Isso eu estou em 2 Crônicas 7,14. Querem ver resultado de avivamento?
Se você for avivado, se a igreja for avivada, se esse Brasil for avivado, irmãos, não conte com barulho, conte com resultado. E o resultado é que Deus ouve a oração, sara a terra e prospera. Eu ouvirei dos céus, perdoarei os pecados e sararei a sua terra. A coisa vai fluir, naturalmente. Se não tiver isso, não teve avivamento. Não teve. Teve barulho, teve, vamos dizer assim, aquela coisa que a gente fala de euforia, né? Euforia. Isso não funciona. Então, olha, aí, para finalizar a conclusão, diz assim, que o Espírito Santo nos ajude em todo o tempo para não deixarmos de desfrutar da bênção de nos achegar a Deus com confiança e inteira certeza de fé, confiando em Jesus Cristo, que intercede por nós. Nosso Pai Celestial está disposto e pronto a nos ouvir e conceder tudo o que precisamos para perseverar até o fim. Até o fim. Tudo o que precisamos. E Ele vai dar exatamente o que precisamos, não mais que isso. Não mais que isso. Deus não vai fazer você ganhar na lota, nada disso. Não vai fazer você ficar rico da noite para o dia, nada disso. Se você não souber administrar os R$1.000 que você ganha, você não vai saber administrar 100 mil. É ilusão, tá? É ilusão. Então, tem que saber administrar os R$1.000 para poder Deus acrescentar gradativamente aquilo que você consegue administrar. É dose por dose. É aquela dosezinha hoje, amanhã aumenta um pouquinho, até que você tenha a condição. Mas não fique achando que Deus vai te dar porque você pediu, porque você que merece, nada disso. Ele te dará de acordo com a sua necessidade. Agora, irmãos, quer receber de Deus, tem que orar. Tem que orar. É lícito pedir oração? Claro, Paulo pediu, né? Que ore por mim. Paulo pediu. É uma batalha espiritual. Então, você pedir oração, é lícito, eu posso pedir oração. Irmãos, ora por mim, que amanhã vou ver um negócio, enfim. Aí posso pedir oração. Agora, irmãos, ore, ore, ore. Ninguém aprende a andar de bicicleta olhando. Aprende olhando? Hoje eu estou fera na bicicleta. Não. Você tem que subir na bicicleta, desequilibrar um pouquinho, às vezes até cair, mas depois que você pega o ritmo, ninguém te segura. É assim ou não é? Oração é a mesma coisa. Não se aprende a orar olhando, ouvindo. Se aprende a orar orando. Então, ore sem cessar. Deus abençoe. Ficamos de pé. Se você for domingo na